Saudações a todos! Nós vamos buscar no livro A Gênese, em que Kardec traz um capítulo logo depois que ele fala sobre as obsessões, possessões. Ele faz um estudo sobre várias passagens do Evangelho de Jesus, especialmente sobre as curas, então vários fatos ali que são considerados como sobrenaturais. E ele nos dá a explicação devida, ele nos traz o entendimento real dessas passagens, né? Então é muito interessante buscar essa leitura para aprofundar nossos conhecimentos. E um dos temas que ele nos traz é o chamado ali no Evangelho, tentação de Jesus, né? Porque muitos compreendem que Jesus foi tentado ali pelo diabo, pelo demônio. Entendem isso de uma forma não conseguem interpretar o ensinamento que foi dado. E levam, como nós dizemos, ao pé da letra, portanto, fazendo uma interpretação totalmente equivocada, tendo um conceito totalmente equivocado em relação a Jesus. Porque quem poderia ter a condição de tentar a Jesus, né? Então, e Kardec, então, ele toma todo o cuidado para trazer uma explicação bastante convincente, e a explicação que ele coloca aqui na Gênese, ele busca textualmente, então ele transcreve uma instrução que foi dada sobre essa situação pelo Espírito João Evangelista. Foi uma mensagem que chegou em Bordeaux, em 1862, né? Trazida por João Evangelista. Então vamos ver a explicação que João nos traz sobre esse ensinamento de Jesus. Jesus transportado, então nós temos lá nos textos, né, dos evangelhos, Jesus transportado pelo diabo ao alto do templo e depois a uma montanha. Então vejam, é relatado que Jesus foi transportado pelo diabo ao alto de um templo, em seguida ao alto de uma montanha, e tentado por ele, né? Então, isso nós vemos que é uma passagem, como ele coloca aqui, é uma dessas parábolas que lhe eram familiares e que a credulidade pública transformou em fatos materiais. Então, Jesus tinha esse hábito de falar sempre de uma forma por parábolas, né? Então ele fala do Senhor da vinha, né? Ele fala do filho pródigo e do pai, né? Então tudo tem um sentido interpretativo que nós temos que buscar a essência daquele ensinamento. E esse ensinamento da tentação de Jesus também foi dessa forma. Só que depois foi se passando, né, pela credulidade pública como um fato material. Então, Jesus, diz então o João Evangelista, Jesus não foi transportado, mas queria fazer com que os homens compreendessem que a humanidade está sujeita a falhar e que ela sempre deve estar em guarda contra as más inspirações, as quais sua natureza fraca a leva a ceder, né? Então, aqui já temos um ponto muito importante desse ensinamento de Jesus, mostrando o intuito é mostrar as nossas fraquezas, o quanto temos fragilidades e o quanto podemos nos deixar arrastar. Se nós observarmos muitas situações, nós percebemos que foram descuidos por acreditar na nossa fortaleza, né? Acredita-se que somos fortes e deixamos muitas coisas tomarem um rumo tal e que depois temos dificuldade de superar aquela situação que criamos, né? E acabamos nos deixando levar e tomando ali muitas atitudes equivocadas por um descuido inicial, por confiarmos muito na nossa fortaleza, né? E Jesus, então, evidentemente, sabendo dessa nossa fragilidade, busca contar, trazer desta forma a tentação.
A tentação de Jesus é, pois, uma figura e seria necessário ser cego para a tomar ao pé da letra. Como pretenderíeis que o Messias, o Verbo de Deus encarnado, tivesse sido submetido por um tempo, embora fosse tão curto, às sugestões do demônio, e que, como se registra no Evangelho de Lucas, o demônio haja deixado por algum tempo, o que teria base para considerar que ainda estaria submetido ao seu poder? Não compreendei melhor os ensinamentos que vos foi... Aliás, não, né? Ele afirma, não. Compreendei melhor os ensinamentos que vos são dados. O espírito do mal nada podia sobre a essência do bem. Ninguém afirma ter visto Jesus sobre a montanha ou sobre o pináculo do templo. Certamente isso teria sido um caso de natureza a ser propagado entre todos os povos. A tentação não foi, pois, um ato material e físico. Quanto ao ato moral, podeis vós admitir que o espírito das trevas pudesse dizer àquele que conhecia sua origem e seu poder: adora-me, e eu te darei os reinos da terra? O demônio teria então ignorado a quem era que fazia tais ofertas, o que não é provável. Se ele o conhecia, sua proposta seria a falta de senso. Pois bem, sabia que seria repelida por aquele que vinha arruinar seu império entre os homens. Compreendei então o sentido desta parábola, pois não passa disso, quer dizer, não passa de uma parábola, assim como aquelas do filho pródigo e do bom samaritano. Uma nos mostra os perigos que correm os homens se não resistirem àquela voz íntima que lhes grita sem cessar. Então, tu podes ser mais do que és, tu podes possuir mais do que possuis, tu podes crescer, adquirir. Cede à voz da ambição e todos os teus votos serão preenchidos. Ela nos mostra o perigo e o meio de evitá-lo, dizendo às más inspirações, retira-te, Satanás. Ou, por outras palavras, dizei, para trás, tentação. Então, Jesus nos trouxe aqui uma lição de que, por trás dessas tentações, evidentemente que está a nossa fraqueza, porque senão não seríamos tentados. Nós somos tentados nas nossas fraquezas. O que me tenta não tenta o outro. O que tenta o outro pode não me tentar. Porque as tentações vêm ali dos nossos desejos, das nossas ambições, daquelas coisas muitas vezes bem escondidas dentro de nós. E, então, o exterior vai nos tentar, porque a tentação já está dentro de nós, que são as nossas fraquezas, né? Então, essas parábolas, a do filho pródigo, por exemplo, ele se viu tentado a deixar tudo e buscar a felicidade do jeito que ele julgava a felicidade, né? O que ele entendia por felicidade, o que possivelmente nós entendemos por felicidade, né? Sendo que temos que compreender muito bem que, como filho pródigo, ele buscou viver bem, né? Quando devemos buscar o bem viver. O viver bem, então, procurado, na verdade, simboliza, né, as conquistas. É nos darmos bem ali no emprego, é sermos bem remunerados, é conseguirmos conquistar uma série de coisas que nos são importantes. Quando assim vivemos, considera-se, vive-se bem, fulano vive bem, né?
E assim como para nós as exterioridades falam muito alto, isso nos satisfaz muito, né? Viver bem. E descuidamos do bem viver. Vamos meditando sobre tudo isso, né? Vamos meditando essas exterioridades, né? Estou me lembrando que não há muito tempo falávamos sobre a capa que o cego de Jericó jogou, né? Podemos nos lembrar rapidamente ali, aquela passagem do cego de Jericó. Ele estava à beira do caminho e ele sente pela sua audição. Então, cego, mas ele desenvolveu outras possibilidades, aguçou ali as suas possibilidades auditivas e percebe que Jesus vinha, já de longe ele percebe que Jesus vinha se retirando de Jericó e chegando ali àquela estrada. E ele estava lá à beira da estrada, né? E junto de Jesus, os discípulos logo junto a ele, a multidão que o seguia, e ele grita não. O texto, o Evangelho nos relata. Ele clama muito alto: Jesus de Nazaré, compadecei-vos de mim. Várias vezes, cada vez mais alto, e pediam para que ele não gritasse, que ele se calasse. Ele continuava clamando. O clamor é diferente do grito, ele clamava. Quando chega ali alguém que estava com Jesus, um dos discípulos vem e diz: o mestre te chama. Ele levanta de pronto, atira ao longe a capa. É isso, e vai, né? E vai. Isso é a grande lição. Ele atirou ao longe a capa que caracterizava a mendicância, usada pelos mendigos na época, que tinham a permissão para praticar a mendicância. Ele joga longe, por quê? De pronto, quando ele clamou, ele já estava buscando a mudança de comportamento. Jogar a capa é deixar de lado as exterioridades. E nós temos tanto, nós vivemos muito. As exterioridades, quanto conforto sentimos com as opiniões, com o que projetamos sobre nós, com o que pensam de nós, quanto conforto pode nos trazer, né? Porque ainda vivemos para o que os outros vão pensar ou pensam de nós. E Jesus então alertava que devemos nos colocar em relação à tentação: retira-te, Satanás, nos mostrando também que é uma fraqueza nossa, mas que pode estar sendo trabalhada, aguçada, né, por outras mentes que se aproveitam dessa nossa fragilidade. Então Jesus aqui nos mostrou claramente as influências pelas quais podemos nos deixar arrastar pelas nossas fraquezas, evidentemente. Senão ninguém pode nos influenciar a algo que realmente não somos propensos, né? Para trás tentação, coloca João Evangelista. As duas outras parábolas que fiz recordar vos mostram o que pode ainda esperar aquele que... então eu acabei já falando da parábola do filho pródigo, mas João Evangelista ainda estava trabalhando essa parábola que Jesus trouxe sobre a tentação no alto do pináculo, no alto das montanhas, né? E agora, então, ele vai falar sobre essas outras duas parábolas, né? Que é a do filho pródigo e a do bom samaritano. Vos mostram o que pode ainda esperar aquele que, fraco demais para expulsar o demônio, sucumbiu às suas tentações. É como nós já falávamos, né? Então, o comentário foi pertinente porque foi dentro justamente dessa mesma lição. As três parábolas nos trazem essa única lição que são as tentações, né? Então, ele não consegue, o filho pródigo, aquele que sai, retorna, ele não consegue
quando vem essa vontade, né, de libertar-se da sua vida, para buscar a felicidade, que ele julgava felicidade, ele não consegue libertar-se, expulsar o demônio. E podemos entender o demônio como uma ação exterior, né? Que são as tentações que nos chegam, e podemos também entender o demônio como essas tentações que nós temos dentro de nós, que são os nossos demônios. É uma linguagem muito usada, né? Preciso expulsar os meus demônios, quer dizer, essas coisas que nos pegam, são os nossos pontos vulneráveis. Que mais aqui? Elas vos mostram a misericórdia do pai de família, estendendo sua mão sobre a cabeça do filho arrependido e lhe concedendo com amor o perdão implorado. Elas vos mostram o culpado, o cismático, o homem repelido por seus irmãos, tendo aos olhos do juiz supremo mais valor que aqueles que o desprezam, porque pratica as virtudes ensinadas pela lei do amor. Então, o samaritano, tão criticado, né, tão repelido por não seguirem as leis, né, ali farisaicas, tão repelido, foi o samaritano que atende aquele necessitado caído no caminho. Pensai bem os ensinos dados nos evangelhos. Sabei distinguir qual é o seu significado certo ou figurado, e os erros que vos têm cegado durante tantos séculos se apagarão pouco a pouco para dar lugar à brilhante luz da verdade. Bordeaux, 1862, João Evangelista. E quando pensamos em tentações, é preciso que entendamos que para nos fortalecermos, nós temos que identificar, nós temos que conhecer, né? Conhecer a quem? A nós mesmos. Quando nós nos predispusermos a nos conhecer, nós nos fortaleceremos, porque estaremos mais vigilantes em relação a nós mesmos, aos cuidados necessários no orai e vigiai, que são esses cuidados constantes. Não é estar em prece o tempo todo, mas é estar num estado de prece que nos coloca salvos de tantas influenciações. E neste mergulho, que não é fácil, há até uma narrativa, vamos tentar resumir, uma narrativa muito interessante, em que um simples lenhador que morava à beira da estrada, ali numa casinha muito simples, com a sua esposa, os seus filhinhos, e ele vivia, né? Ele sustentava a família ali com aquelas lenhas, aqueles pedaços de árvores que ele pegava e com isso ele vivia. Mas ele vivia em paz, ele dormia tranquilo, ele vivia com a sua família, né? Um belo dia ele recebe na casa dele um sábio, um santo homem, como se dizia. E esse homem foi recebido com todo carinho, né? Recebeu ali o caldo quente, reconfortante, recebeu ali o leito para dormir no dia seguinte, aquele café simples, mas servido com toda a ternura. E na hora de ir embora, o sábio diz: adentra a floresta, porque ele ficava ali, bem à beira da estrada. E a floresta ali, ela era muito mirrada, né? Bem pobre. Ele nunca tinha ido mais adentro. E ele vai, ele toma a decisão, ele vai, ele adentra a floresta. E conforme ele vai entrando, ele vai se surpreendendo, se deslumbrando com árvores frondosas, né, de troncos fartos, frondosos, exuberantes. E ele fica encantado com tudo aquilo, e ele vai lá no centro da cidade. Não, antes ele corta ali uns pedaços, né,
do próprio tronco, né? Ele corta ali os pedaços do próprio tronco, não dos galhos do tronco, e começa a vender, e com isso ele consegue ali um pouco de recurso para ir na cidade, comprar ali uma serra mais apropriada, e logo ele percebe que aquilo foi crescendo, ele vai no centro da cidade, ele pede permissão para aquele trabalho, ele registra aquele trabalho e fica senhor ali daquela região e torna-se, né, um marceneiro, uma marcenaria maior, a vida dele, da esposa, dos filhos muda muito. E ele vai enriquecendo com isso, exportando madeiras. Um belo dia é como se ele ouvisse novamente a voz daquele sábio: adentra a floresta, mais adentro. Ele ouve e lá vai ele. Aí ele se surpreende com um vale, com um rio, e ele pega ali uma embarcaçãozinha lá, ou faz uma embarcação, ele vai com cooperadores, evidentemente, ele pega uns cooperadores e vão rio abaixo, e encontram ali, ele encontra uma caverna cheia de pedras luminescentes, na verdade era uma mina de diamantes. E com isso, então, a vida dele muda demais, os filhos vão estudar no estrangeiro, a esposa faz cursos para ficar mais ali elegante, enfim, tudo muda ao seu redor e ele não tinha mais paz, ele não conseguia mais ter uma noite que ele dormia como antes, as dificuldades no trato com os trabalhadores, mesmo tendo muitos cooperadores, eram grandes, né? E ele diz que ele queria tanto a felicidade, mas não era aquilo, né? Não era aquilo. Aí a voz fala: agora mergulha para dentro de ti. E assim ele faz. Quem eu sou? E ele busca, porque ele começa a falar para essa voz. Nada pode acabar, né? Como eu ficarei depois? Fiquei tão rico, tenho tudo que desejo, mas e depois? O que está dentro de mim? Por que tudo isso não preencheu meu vazio? Mas quando ele aceita esse convite para mergulhar dentro de si, ele parte para essa descoberta de quem ele é. Então, o nosso tempo já se esgotou, mas fica para nós essa reflexão. Mergulharmos para dentro de nós mesmos, nessa floresta íntima que esconde, nós escondemos dentro dela tantas coisas que nem queremos nos dar conta. Mas é preciso que mergulhemos nesta floresta, adentremos nesta floresta, abrindo clarões, para que consigamos nos conhecer. Que fiquemos em paz. Olá a todos, que Deus em sua infinita bondade nos ampare, nos fortaleça, nos ilumine, que luz se faça em todas as famílias, em todos os lares da terra, que luz se faça dentro de cada um de nós. Nós hoje queríamos comentar um pouquinho sobre o livro Boa Nova. Esse livro, dentre tantas e tantas preciosidades da doutrina espírita, é uma obra particularmente muito especial, não é? É um livro que tem a psicografia do Chico Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos, de Irmão X, que nos traz ali várias passagens de Jesus, os diálogos com os discípulos, Jesus ali com toda a sua sabedoria, né? E traz ensinamentos ali de grande valia ali para o nosso dia a dia. E nos chama muita atenção a introdução desse livro, que chama Na Escola do Evangelho, que fala um pouco o próprio Humberto de Campos, né, o autor espiritual, o Irmão X, falando ali sobre o livro, né? Então ele diz que é um esforço modesto, né, em que muitos ali vão achar estranho
ele numa outra linguagem, porque Humberto de Campos ele foi um grande jornalista, foi escritor, pertenceu à Academia Brasileira de Letras, né? Foi político, e aqui ele, naturalmente, com essa visão do outro lado, ele tem um outro enfoque, são outros temas, já que aqui ele está falando muito de Jesus, do Evangelho. E ele diz: meu problema atual não é o de escrever para agradar, mas o de escrever com proveito. Olha que interessante essa frase. Meu problema atual não é o de escrever para agradar, mas o de escrever com proveito. Porque é muito natural que os escritores na Terra tenham ali, muitas vezes, o interesse em agradar o seu público, em ter as suas obras divulgadas, vendidas, né? Mas a visão do outro lado já é muito mais clara, né? Uma visão muito mais espiritual, que não é agradar, mas escrever com proveito. Então, trazendo até para a nossa vida, para a nossa reflexão, nós temos que nos perguntar, né, se as nossas atitudes, se as nossas palavras, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente escreve, né, o que tem surtido ali na vida das outras pessoas. Porque se nós pararmos para pensar, a todo momento nós estamos convivendo com alguém. A todo momento nós estamos nos relacionando, seja um contato direto, seja pelo pensamento, que sabemos hoje que o nosso pensamento ele é matéria, ele é força, ele é energia. Então essa troca, seja entre nós encarnados ou encarnados e desencarnados, que já foram, ela é intensa, ela é constante. Então nos perguntemos, né, se aquilo que falamos, aquilo que pensamos, isso tem sido ali canalizado com proveito, menos com a preocupação de agradar os outros, mas que elas sejam ali proveitosas, que elas sejam produtivas, que elas transmitam ali o bem, né? Ele diz, né, que hoje não mais cogito de crer, porque sei. Olha que interessante, eu não digo mais que creio, mas que eu sei. É muito comum as pessoas nos perguntarem: você acredita em espíritos? Nós dizemos: sim, acredito. Mas uma coisa é falar eu acredito, outra coisa é falar eu sei, né? Eu tenho convicção de que eles não só existem, como interagem conosco ali o tempo todo, como foi dito. Então, nós devemos caminhar para essas convicções, né? Claro, uma convicção baseada no estudo, no bom senso, no raciocínio, na lógica, né? Em que nós não vamos não somente falar que nós acreditamos, por exemplo, em Deus, que nós acreditamos em Jesus, mas acima de tudo que nós sentimos. Para que um dia nós cheguemos como Paulo, né? Que diz: não é o Cristo, não sou eu que vivo em Cristo, mas é o Cristo que vive em mim. Vejam, não sou eu que vive no Cristo, mas é o Cristo que vive em mim, mostrando ali uma profunda identidade, uma profunda comunhão, sentindo ali o Cristo dentro de si. Porque nós dizemos: Deus é nosso Pai, Jesus é nosso Mestre, mas será que nós nos sentimos filhos de Deus? Será que sentimos esse Cristo que é nosso Mestre nos acompanhando, vibrando por nós? Sentimos esse carinho? Então essa proximidade, essa intimidade, ela deve ser cultivada dentro de nós, observando tudo que nos rodeia, a beleza da criação, a beleza da natureza, tantos e tantos fatos que acreditamos ali à sorte, mas que quantos não são ali fruto da providência divina que nos ampara, que nos fortalece. É que nos fixamos excessivamente naquilo que nos acontece de ruim, daquilo que não dá certo, e pouco valorizamos as bênçãos que temos recebido ali do mais alto. Então ele diz: hoje eu já não cogito mais de crer, porque eu sei. E aquele mestre, né, e Jesus de Nazaré, polariza igualmente as minhas esperanças. Lembro-me que um dia, palestrando com alguns amigos protestantes, notei que classificavam a Jesus como a rocha dos séculos. Sorri e passei como os pretensos espíritos fortes da nossa época aí no mundo. Seja os amigos protestantes falando de Jesus, que Jesus era uma rocha, ele passa a sorrir. A gente depreende aqui que, sem dar grande importância,
despretensiosamente ele faz aquilo. Hoje, porém, ele diz, eu já não posso sorrir nem passar. Eu sinto a rocha milenária, luminosa e sublime que nos sustenta o coração, atolado no pântano de misérias seculares. E aqui estou para lhe prestar o meu preito de reconhecimento com essas páginas simples, cooperando com os que trabalham devotadamente na sua causa divina de luz e de redenção. Jesus vê que no vaso imundo do meu espírito penetrou uma gota de amor desvelado e compassivo. Vejam, Jesus vê que no vaso imundo do meu espírito penetrou uma gota do seu amor desvelado e compassivo. Ele não fala aqui no sentido de se autodesmerecer, de desvalorizar, mas o sentido de que uma simples gota ali do amor do Cristo, né, o quanto ele clareia ali o nosso espírito, o quanto clareia o nosso coração, o quanto ali descerra, né, novas oportunidades, né, nos tirando ali daqueles antigos hábitos do passado há tanto tempo arraigados. Né? Por isso é que Jesus dizia, conhecereis a verdade e ela vos libertará, porque essa comunhão com Cristo, essa comunhão com o Evangelho, essa percepção, essa vivência do Evangelho nos tornará espíritos muito mais livres, muito mais leves, até mais felizes, né? Na medida em que vamos percebendo ali a grandeza e o amparo da bondade de Deus no nosso caminho. Ele continua dizendo, o homem perverso, ele falando dele mesmo, né, que chegava da terra, encontrou raio de luz destinado à purificação do seu santuário. Jesus ampara meus pensamentos com a sua bondade sem limites. A ganga terrena ainda abafa em meu coração o ouro que me deu da sua misericórdia. As impurezas ainda abafam no coração dele o ouro que Jesus o deu pela misericórdia. Mas como Bartolomeu, um apóstolo, eu já possuo bom ânimo para enfrentar os inimigos da minha paz que se abrigam em mim mesmo. Ou seja, os grandes inimigos, eles estão dentro de nós pela falta de confiança, pelo medo, né, pela nossa vaidade, pelo nosso egoísmo. Então, é um convite para que nós não culpemos as pessoas, culpemos a vida, né? E também não é ficar se culpando, mas é ter essa consciência de que nós somos responsáveis por cada um de nós, né? É muito natural que todos nós buscamos o acalanto, a ajuda, o amparo, né? Mas, acima de tudo, apesar de todos os recursos que Deus nos oferece, que a vida nos oferece, temos um espírito protetor, a responsabilidade é sempre nossa, né? Então é um convite para que nós possamos reduzir gradativamente tantas queixas, tantas lamentações, nos sentindo ali desprotegidos e pensarmos, não, eu não estou sozinho, existe um Deus que me ampara, que me fortalece, aos espíritos amigos, o meu espírito protetor e tantos que conhecemos ao longo de muitas existências, né? Claro que tem também os desafios, mas eu vou assumir a responsabilidade pelo meu crescimento, eu vou fazer o meu melhor, né? Vivendo um dia de cada vez, plantando e deixando ali que a colheita venha no tempo oportuno, como Deus melhor aprouver, né? Então ele diz, eu tenho uma alegria do Evangelho, porque reconheço que o seu amor não me desampara. Confiado nessa proteção amiga e generosa, meu espírito trabalha e descansa. Olha que frase interessante. Confiado na proteção amiga, né, de Deus, de Jesus, generosa, meu espírito trabalha e descansa. Então, quando nos sentimos esse sentimento dentro de nós de paz, de serenidade, de harmonia, nós, seja no trabalho, seja no descanso, nós estaremos ali ligados ao Pai Maior, né? Nós estaremos fazendo aquilo com alegria, com bom ânimo. E aqui é um convite também, uma reflexão, para que aprendamos a trabalhar e a descansar, né?
seja numa atividade ou na outra, seja no trabalho e no descanso, são momentos ali que alimentamos a nossa alma, são momentos de refazimento. Porque nós temos uma ideia ainda errada de que o trabalho dá trabalho, né? Trabalho só cansa, trabalho é imposição, mas nós podemos perceber o trabalho como uma oportunidade, né? E não somente como uma obrigação. O trabalho como uma bênção e não como uma prisão ali, né? Tanto que quando nós não temos absolutamente nada para fazer, ou até do ponto de vista profissional, quando nós ficamos desempregados, nós falamos, poxa, como é bom ter um trabalho, como é bom ter uma rotina, né? Aquela frase que diz que é melhor trabalharmos num dia de chuva do que distribuirmos currículo num belo dia de sol. Agora, ele continua dizendo, para consolidar a estranheza dos que me leem com o sabor da crítica, tão ao gosto do nosso tempo, justificando a substância real das narrativas desse livro, citarei o apóstolo Marcos quando diz: e sem parábola nunca lhes falava, porém, tudo declarava em particular aos seus discípulos. E o apóstolo João quando afirma: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e que se cada uma de per si fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que escrevessem. Então ele citando aqui Marcos e citando João com frases ali de Jesus sobre os ensinamentos do Cristo. E é só. Como se vê, ele diz, eu não faço referência aos clássicos da literatura antiga ou contemporânea. Eu cito Marcos e João. É que existem espíritos esclarecidos e espíritos evangelizados. E eu agora peço a Deus que abençoe a minha esperança de permanecer ao número desses últimos, né, os evangelizados. Então vejam que ele fala de espíritos esclarecidos e evangelizados. Nós podemos ser espíritos esclarecidos, né? Acumularmos ali conhecimento, informação, cultura, né? Mas podemos ter tudo isso e não sermos evangelizados, ou seja, que essas informações elas não toquem ali a nossa alma, elas não mudem ali o nosso comportamento diário. Nós lembramos uma vez mais Frei Fabiano de Cristo quando ele fala da diferença de cultura com a sabedoria. Ele diz que cultura é aquilo que vem de fora para dentro, né? É tudo aquilo que nós aprendemos, lemos, ouvimos, estudamos, isso é cultura. Mas ele fala que a sabedoria é diferente, a sabedoria que vem de dentro para fora, ou seja, é aquilo que nós assimilamos, é aquilo que de fato nós sentimos dentro de nós. Então ele fala que podemos ter pessoas ali muito simples do ponto de vista do conhecimento, mas que são pessoas sábias, né? Pessoas que vivem a vida com uma simplicidade muito grande, não do ponto de vista de bens, mas que enxergam as coisas com muita clareza. Então são pessoas que não têm talvez muita cultura, mas elas trazem dentro de si muita sabedoria, né? E talvez a gente sabe hoje que não tenha muita cultura dessa vida, né? Nessa vida elas não tiveram a oportunidade de cursar uma faculdade, de ter um título acadêmico, mas que são espíritos que trazem do passado talvez um conhecimento profundo, agora temporariamente adormecido, mas que são sábios, né? Que são o pouco de conhecimento que eles trazem, né, que eles têm nessa vida, aquilo para eles é utilizado de uma maneira cristalina. Então, por isso que ele fala que Deus o abençoe para que entre espíritos esclarecidos e evangelizados que ele pertença a esse grupo dos espíritos evangelizados. Enfim, isso é a introdução do livro Boa Nova, mas nós achamos que valeria a pena compartilhar, né? Fica o convite para que possam conhecer esse livro, que tem textos ali altamente inspiradores ali para o nosso dia a dia, sobretudo os diálogos de Jesus com toda a sua sabedoria, com todos os ensinamentos. Então que Deus nos ampare, nos fortaleça, nos ilumine, que traga ali a todos nós a clareza, a lucidez, para que possamos compreender
o objetivo maior da nossa existência, fazendo aqui o melhor que pudermos, para que quando partirmos, tenhamos deixado aqui na terra mais afeições. Graças a Deus, graças a Jesus.